Boa noite, pessoal. Agora a gente está começando a nossa live. Sim para o amor. Bem-vindos todos que estão entrando. A Lu Cerqueira já estará entrando e vai pedir para a gente poder compartilhar aqui. Já está entrando, então a gente já vai começar o nosso bate-papo sobre relacionamento afetivo como um caminho espiritual de desenvolvimento. Hello, Já, já está aí. Olá, Lu. boa Bem-vinda. noite, tudo bem? E aí o pessoal está entrando? Mas já vamos Sim, começar, né, para a gente ir aquecendo o gogó aqui, as ideias, enquanto o pessoal vai sim, entrando. Então, eu estava dizendo que a nossa live vai falar sobre relacionamento afetivo como um caminho de espiritualidade, um caminho de desenvolvimento espiritual, né, que é uma forma talvez diferente de ver, porque nós como terapeutas, talvez vocês saibam ou não, né? Então a gente já vai dizer, eu e a Lu Cerqueira somos um casal, casados, e terapeutas também, né? E a gente recebe muitas questões, muitas pessoas buscando esse lugar da relação afetiva, na tentativa, né, de ajustar a si e ao outro, enfim, e fica tentando, muitas vezes, fazer uma relação dar certo. E a nossa proposta, embora a gente vá falar um pouquinho sobre isso, mas a nossa proposta nessa live não é olhar a relação afetiva que dá certo ou que dá errado, até porque a gente não acredita muito nisso, né, Lu? Já vou sim. deixar você falar, mas só para finalizar essa Não, pode, abertura, segue aí. é, a gente acredita que todas as relações, elas são um caminho de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, familiar. Então, não existe relação que dá errado. Na verdade, a gente acha que não existe nada na vida que dá errado, né? Então, a gente acredita que a vida é um grande palco, né, de desenvolvimento espiritual, um grande palco de experiências, e relação afetiva é uma das experiências mais importantes e impactantes na vida do ser humano, porque coloca duas pessoas frente a frente, cara a cara, desnudo, né, literalmente. Então a gente pode montar várias máscaras para viver na sociedade, mas quando você está dentro de uma casa com alguém, essas máscaras já não se sustentam, né? E aí a gente começa a se mostrar, então nós estamos expostos para o outro ou para outra. E aí, como é que a gente lida com essa exposição, né? Porque na sociedade a gente esconde, a gente finge, a gente coloca uma cara de durão, uma cara de bonzinho, ou de confrontador, enfim. E tudo bem, né? As pessoas fora, eles vão engolir ou não, mas você não tem, assim, uma necessidade de se justificar. Agora, já na relação afetiva, na relação íntima, a gente está exposto, né? Nós estamos querendo algo bom disso. E muitas vezes não, geralmente a gente não vai conseguir sustentar aquilo que nós fingimos lá fora dentro de casa. E aí começam os conflitos. Então, se eu sou uma pessoa medrosa, dentro de casa vai ficar claro que eu sou medroso. Se eu sou uma pessoa ciumenta, vai ficar óbvio que eu sou ciumento. Se eu sou possessivo, apegado, vai ficar óbvio. E vice-versa, você vai ter alguém do outro lado que também vai demonstrar um monte de facetas da personalidade dele, que geralmente, né, não é tão legal. E aí é a questão, né? Como é que a gente lida com facetas diferentes que nos provocam sem querer obrigar o outro a ser diferente, mas entendendo que o processo da relação, ela está nos despertando para olhar para partes que a gente não sabe lidar. Então, esse é talvez o início de um papo, né? Porque a relação, ela vai, claro, seria muito bom que tenha lugares bons, né? Lugares de amor, de amizade, de respeito, de prazer, de cumplicidade, mas também junto com esse pacotão vem os lugares de provocação. E se a gente não sabe lidar com isso, a gente pode acabar estragando, não a relação, mas a gente acaba estragando a nossa própria evolução. Porque se eu não consigo lidar
com determinada coisa de alguém, né, desde que não seja agressão, né, então não estamos falando nesse sentido, a gente está falando de coisas um pouco mais amenas, né, traços de personalidade, enfim, que nos provocam. E se a gente não sabe lidar com isso em relação a alguém, e vamos separar, a gente acaba encontrando outro alguém que vai nos provocar naquele ponto mesmo. Então as relações, por isso a gente começou falando isso, as relações, elas não são várias relações que deram erradas para a gente buscar uma que dá certo. Na verdade, todas elas é um desenvolvimento de uma mesma jornada, né, de um mesmo caminho, onde quem está se desenvolvendo somos nós mesmos, né? E lógico, depois tem a cumplicidade, a parceria, que a gente vai chegar mais no final dessa live e falar sobre essa questão dos dois, né? Então, Lu, vou passar a bola para você. Fala um pouquinho sobre o que você acha. Pois é, eu acho que essa ideia que você está trazendo, ela realmente é um ponto de partida muito importante da gente considerar, porque todo relacionamento sempre vai mover a gente fora da nossa zona de conforto. Independente se é uma paixão rápida e intensa e que na sua pequena duração ela também vai movimentar uma transformação, ou às vezes uma relação de longa duração, um casamento de 20 e tantos anos, onde as transformações pessoais elas são compartilhadas. Então, independente do tempo de longa vida ou curta vida de uma relação, a gente sempre se modifica toda vez que a gente compartilha a intimidade com outra pessoa. E é exatamente por isso que você foi falando, porque nesse lugar onde a gente se aproxima de um outro universo que vem com personalidade diferente, ritmo diferente, educação, valores diferentes, talvez assim uma bagagem de experiências super positivas ou muito difíceis, ou um mix disso, a gente vai justamente se deparar com outro ser inteiro e que vai olhar para o nosso ser por inteiro, porque é o contato íntimo, é o contato que ele realmente ele aproxima os dois universos, não é um ficar de uma noite, ter aquele momento, né, social gostoso. A gente está falando de uma relação onde se estabeleceu algum tipo de conexão mais profunda, independente disso ser uma aliança ou de ser, às vezes, uma união estável que caminha muito tempo junto. E aí é onde a gente começa a se deparar, eu no olhar do outro, e o que esse olhar do outro pode me revelar enquanto, o que é que eu ainda não estou compreendendo em relação a mim, ou o que eu tenho dificuldade de aceitar e integrar, que é a diferença do outro. Então, é nesse espelhamento mesmo que eu acho que a gente é convidado a sair da zona de conforto, das nossas preferências, né, das nossas idealizações e passar a ver a real de quem eu sou, a real de quem a pessoa que eu estou me relacionando e o que é possível e maduro a gente construir junto. E eu e o Alex, a gente fala muito sobre isso, né? Porque isso meio decepciona a fantasia da nossa criança, né? Porque ela realmente, ela idealiza, né? Ela sonha o final cor-de-rosa, ela sonha aquele casal velhinho caminhando juntos num final de tarde na praia. E pode até ser que esse seja um bom destino para chegar. Mas antes da gente ficar sonhando lá longe, vamos lapidar o que está acontecendo agora. Qual de fato é a minha motivação, a minha percepção dentro da relação, o lugar que eu estou receptiva para o outro, o lugar onde eu estou intolerante, agressiva nos meus comportamentos em relação ao que é diferente e eu não sei lidar. E é nesse ambiente, né, que é o humano e real das relações, que a gente observa. Pode ser uma oportunidade muito legal de evoluir, mas vai exigir essa tolerância, essa maleabilidade, porque não é simples. Essa abertura, com certeza. Exatamente. A gente, né, curiosamente, faz 10, 15 minutos, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que disse assim, eu acabei uma relação, fiquei em depressão, foi muito pesado, estou me sentindo mal, eu já constelei isso
e eu gostaria, eu faço terapia, e eu gostaria de saber se eu devo constelar de novo, estou muito confusa. Né? Era uma mulher. E aí eu respondi que não. Né? Primeiro lugar, a gente percebe uma expectativa de muitas pessoas quererem fazer uma terapia para alcançar aquele objetivo que você falou da criança, o casamento mágico, a união feliz para sempre, né? Um lugar onde não acontecem atritos, ou seja, não é desse planeta, né? Esse tipo de relação deve ser lá dos anjinhos, né? Aquelas pinturas lá do Rafael, lá eu acho que eles se relacionam assim. Mas assim, e aqui até nesse quando planeta fica muito não. morno, né? E às vezes até a gente vê, né? Esses dias eu ouvi isso de uma cliente, né? Às vezes um relacionamento muito morno, ele não preenche o coração, né? Porque às vezes é quase como se o casal se tornasse o coleguinha, né? O irmão mais velho com a irmã mais nova, ou o contrário, né? Mas fica esse lugar que ele perde essa oportunidade de, na diferença, a gente ir para um lugar novo, a gente mudar alguma coisa, a gente agregar algo ou poder agregar algo para o outro. E isso é bonito, né? Porque muitas vezes essa relação muito tom pastel que alguns casais vivenciam, É e um que às vezes são horror. relações super longas, né? Pois é, né? E, então é desse lugar. Pode ser trabalhoso, alguém comentou aí, sim, é super trabalhoso, mas pode ser legal, pode ser divertido. Eu acho que esse é um ponto importante também, né, Alex? Que a gente também não fique criando nas pessoas que, putz, relacionar é pedreira, né? Assim, sempre vai ter que ser aquela lapidação. Também isso, mas também o prazer, também o lugar da conexão, também o bonito dessa rendição, onde a gente se permite ser conduzido pelo propósito que uma relação tem para nos ensinar. Então tem muita coisa, né, nesse ambiente aí. E nós, né, Lu, a Luciana já teve outras relações, eu já tive também, e conversando, né, e a gente tem esse lugar, né, de comunicação que eu acho muito importante, né, estabelecer, tentar realmente criar, porque é onde a gente começa a conhecer o que está por detrás da outra pessoa. A gente já conversou muito o quanto que as nossas relações anteriores foram importantíssimas, assim, realmente maravilhosas para trazer a gente, que não somos mais menininhos, mas numa maturidade para se relacionar hoje com esse olhar, né, onde a gente já não está preso naquela coisa da fantasia, a gente já viveu muitas frustrações, muitas dores, muita raiva, muito conflito, também coisas bonitas, também amores que foram importantes e de repente também foram rompidos, e graças a todas essas relações que foi aquilo que eu falei logo no comecinho da live, né, a jornada das várias relações que nos preparam para aprender a estar do lado de alguém, a gente hoje consegue ter esse lugar, né, de troca, de comunicação. Então, acho que é importante a gente perceber isso, né, porque existe essa tendência de crucificar, né, de demonizar as relações anteriores, porque muitas vezes realmente foram ruins, mas a gente está dizendo aquilo não prestou, parece que foi um acidente na minha vida, e não existe acidente. A gente está nesse planeta, né, para aprender, e se aquela coisa, né, aquela situação caiu na nossa vida, é porque a gente tinha aquele aprendizado, por pior que tenha que fosse, né, esse aprendizado, né, Lu? E nesse sentido, a corresponsabilidade, né, Alex, eu acho que é um ponto bem chave dessa conversa, né? Porque não tem vítima e o outro que é o culpado, né? Nós dois, enquanto parte 50% da relação, a gente está trazendo conteúdos, a gente está dizendo sim ou está dizendo não para algumas coisas. E isso que vai também determinar muito o tanto de atrito, o tanto de conflito e aspereza que o relacionamento vai trazer. Então, quando a gente começa a sacar que não tem problema no outro, mas como eu não estou conseguindo lidar com isso que o outro me traz,
E aí a gente sai desse lugar de vitimar ou de querer muito o confronto o tempo inteiro, ou de querer dar lição de moral, ou de nivelar que eu sou terapiado, então eu entendo muito melhor e você não está conseguindo alcançar o que a relação está nos dizendo, né? Então a gente sai do jogo de acusação e começa a ocupar um lugar diferente, porque isso é uma coisa que o olhar sistêmico me ensinou muito, assim, a entender que na relação de parceria, iguais estão aprendendo juntos, né? E isso, putz, parece muito simples falar, mas isso realmente traz um valor diferente, porque se eu me sinto ou muito inferiorizada ou muito, né, além do outro, imediatamente isso vai gerar um ruído dentro dessa comunicação, vai começar esse jogo de uma descompensação que pode vir por atitudes, por um esfriamento ou por um lugar sempre muito quase arrogante dentro da relação, ou um lugar sempre muito dependente, muito frágil, muito acuado, e aí esse nó começa a ficar um lugar que desanima o casal a ir crescendo junto e muitas vezes faz com que fique quase uma relação meio muleta, né? Assim, é ruim para ambos, de alguma forma, não está confortável, porque não é uma relação que tem fluidez, que tem leveza, que ela leva para um lugar legal, mas é uma relação que eu não sei como lidar, mas eu também não sei como sair daqui, né? Uhum. E aí a gente fica meio patinando nisso. Começar a mudar isso é começar a entender o que eu estou aprendendo com essa relação, o que essa história encruada, difícil, áspera, tem de lição que eu ainda não consegui receber. E para, né, com esse dedo para fora, né? Eu vivi isso no momento da minha vida e graças a uma terapeuta muito querida, foi isso, assim, esse dedinho para cá, Luciana, né? O que é meu nessa história? Por que eu fui justamente estar tendo esse tipo de desafio numa relação íntima, numa relação que tinha um significado muito profundo para mim. E quando eu fiz esse caminho, né, de observar as minhas parcelas de negação, de rejeição, de humilhação, opa, a coisa mudou muito. Né? A Uhum. partir daí, eu pude assumir uma atitude muito menos infantilizada, parei de olhar o outro também como o culpado, o vilão, e a gente pôde olhar juntos de uma outra maneira para a relação. Então, o grande lugar importante da gente, quando a gente fala, né, que é maturidade emocional, é a gente dar conta dos buracos que a gente traz para dentro da relação. Né? A gente Uhum. não chega pleno, a gente chega buscando um preenchimento através da relação. E a gente precisa estar muito consciente disso, porque numa distorção, às vezes a gente pode levar um peso muito grande, seja para o parceiro ou seja para o próprio relacionamento, que daí ele anda nessa coisa morosa e arrastada. Então, autoconhecimento, na minha percepção, é a grande chave. Foi o caminho que me ajudou e eu acredito muito nisso, por isso, né, trabalhamos como terapeutas, né, Laís? Sim, sim. E eu acho que essa expectativa, né, de não ter, não olhar a relação como algo que precisa dar certo e as pessoas Uhum. precisam estar bem na relação, já vai aliviar muito, porque nem sempre isso vai acontecer. Então, nós vamos para o autoconhecimento sou eu. Ah, mas ele não vem. Ah, mas ela não está nem aí. Problema dele. Então, o autoconhecimento é meu trabalho dentro de uma situação. Né? Então, vamos imaginar uma escola, a gente está lá dentro da sala de aula e eu estou estudando assim, com afinco, o meu colega do lado está lendo um gibi escondido. O problema é dele. Né? Então, quem vai aprender mais ou quem vai aprender menos, depende da própria pessoa. E a relação é isso. Então, tem tantas crenças, tantas distorções que a gente carrega que acaba limitando, né? A gente acaba entrando numa maluquice mesmo, numa neurose de ter uma boa relação, eu tenho que ter, e tenho que ser feliz, ou eu me trabalho, o outro tem que trabalhar, não, né? A gente deveria desacelerar um pouquinho, né? Tirar essa expectativa que Uhum. nos sobrecarrega e sobrecarrega a outra pessoa também. E aí, só para aproveitar esse tema, eu já vou até trazer uma pergunta
de uma pessoa Legal. que diz que quando as pessoas, né, elas são muito diferentes, eu acho que foi isso que eu entendi, né, que não tem Tem duas perguntas que eu li, tem mais para baixo, mas uma diz, quando não consegue estabelecer um relacionamento, o que eu estou errando na minha parte, né, qual que é meu 50%, e quando as afinidades, tem algumas afinidades, mas tem valores estruturais muito diferentes. Então, a gente entende que nós iríamos realmente falar sobre isso. Quando a gente entra numa relação, a gente já entra também com uma programação de como nós vamos nos portar na relação. Então, não é algo consciente. São imagens que a gente teve dos nossos pais, da relação que eles tiveram, e nem sempre é a verdade, porque a minha imagem, às vezes o meu irmão vai ver uma imagem totalmente diferente da mesma relação dos pais. Sem dúvida. Né? E são também memórias, algumas bem resolvidas e algumas mal resolvidas das relações anteriores também, dos avós, bisavós, amantes, primeiros, segundos, terceiros casamentos, enfim, as famílias que vieram antes do nosso sistema familiar. E a gente entende, né, pelo nosso estudo também de constelação, que nós trazemos traumas transgeracionais, que significa, por exemplo, eu dentro de mim, eu trouxe um trauma de não saber lidar com o afastamento de uma relação. Eu me sinto extremamente machucado, abandonado, se alguém me afasta, me abandona, né? E aí eu posso, na psicologia, tentar entender o porquê que dói o abandono, e lógico que eu vou encontrar motivos, mas eu vou olhando no meu sistema familiar, percebendo que existiram muitas pessoas abandonadas nas relações, inclusive algumas que nunca se separaram, mas também não estavam sendo vistas, ou seja, um abandono dentro de uma relação que durou 50 anos, 60 anos, e isso ocorre. Então, quando a gente mergulha no nosso sistema, a gente começa a entender algumas dores que a gente carrega, né? Então, essa questão de não estabelecer relacionamento, na verdade, a gente está honrando um lugar de não ter relação, de solidão. Solidão. Né? Sim. Então, seria importante investigar isso, porque uma parte de mim diz eu quero relação, mas uma parte de mim diz eu não quero, não confio. É melhor eu ficar só do que entrar numa fria. Então, a gente tem que olhar todas as partes para que elas possam se conversar. E aí, quando a gente consegue lidar bem emocionalmente com essas partes, geralmente a gente energeticamente se abre para novas oportunidades. Né? E até nesse caso da solidão dela, né, uma outra coisa que me vem só de adicionar nisso que você colocou, Alex, é que às vezes essa programação do lidar com o vazio, ela está pedindo um espaço para ser integrada dentro da família. E aí um dos descendentes, que no caso, né, está acontecendo com você, isso é em nome de um amor, porque essa dor desse vazio, o sistema como um todo, ele tem uma urgência de integrar isso. E a partir do momento em que você para, olha e ressignifica a dor desse vazio, não querendo a todo custo, mesmo que seja uma relação ruim, ter um parceiro, né? Porque eu não suporto. É muito comum isso também, que é um exemplo contrário, né? Aquela pessoa que pula de relação em relação porque ela não suporta o vazio. É exatamente a mesma dor, só que ela está lidando de uma outra forma. Então, muitas vezes, nesse olhar maior que o Alex colocou, ou a gente está copiando em lealdade cega, então a gente está indo por um script que vem lá de trás e a gente está seguindo sem saber a mesma rota, ou a gente está fazendo em compensação. Por exemplo, alguém que foi um namorador extremo, né, mas que nunca conseguiu vínculo. Então, também muitas pessoas gostariam de ter tido vínculo com esse antepassado, mas também ficaram sós. Então, aí, da mesma forma, só que numa forma diferente, né, numa compensação, a solidão está pedindo para ser incluída no sistema. Então, quando a gente vê por essa forma mais macro, a gente sai desse lugar do, puxa, tem algo errado comigo, eu não dou sorte, aquele
eu não gosto muito dessa frase, né, mas muitas mulheres principalmente falam isso, né, é o tal do dedo podre, né, não é isso, né, tem questões mais profundas, tem olhares terapêuticos que vão te ajudar a entender que não é ao acaso que algumas coisas desencaixam ou algumas coisas não fluem. Tem histórias aí para serem integradas e você está leal a muito mais coisa do que num olhar mais de primeira vista se parece. E tem um aprendizado profundo que, então vamos bater na tecla. Relação não é algo que dá certo ou dá errado, é um Sim. caminho de evolução espiritual, emocional. Então, quando a gente aprende a lidar bem com, por exemplo, né, vamos dar esse exemplo, com a solidão, às vezes a gente se preenche tanto que se vier uma relação, ok, né, tudo bem, mas às vezes não é necessário, porque a gente começa a incluir tudo, e esse é o trabalho da constelação, a gente inclui aqueles que se relacionam, aqueles que não se relacionam, aqueles que tiveram família, aqueles que não tiveram, né, de casamento, aqueles que puderam ser pai ou mãe, aqueles que não puderam, aqueles que puderam ser criados pelos pais, aqueles que não puderam. Então é um lugar de abertura da compaixão, a gente começa a aprender a lidar com profundidade, né, com sentimentos, e isso nos abre, né, isso nos abre o cardíaco, então a gente começa a amar muito além daquela sensação infantil de eu só amo se tudo estiver legal, se tudo estiver bom, porque isso não é amor, né, isso é, né, um prazer, enfim, mas é algo totalmente irreal. O amor que nós estamos falando é um amor profundo, né, um amor que faz, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá se doar, né, numa situação lá na Índia, para pessoas vulneráveis, assim, extremamente vulneráveis, né, assim, no sentido físico, de saúde mental, saúde física. Então é isso que a gente está falando, mas a gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, a gente, já nas nossas relações do dia a dia, a gente já está sendo desafiado a lidar com a raiva, com a solidão, com o medo, com a tristeza, com o abandono, né, com tantas situações que nos despertam assim esse lugar de compaixão, se a gente parar de querer jogar fora, que em algum momento a gente fala, uau, né, essa vida, ela é muito instigante. E quando a gente começa a se abrir para isso, a gente também começa a se abrir para prazeres imensuráveis, né, êxtase, né, e aí é outra energia. Né, uma sensação de completude, uma sensação de brilho, uma sensação de justiça, uma sensação de amor, né? Então é esse lugar de inteligência emocional que a gente está falando. E só para não perder a segunda pergunta, indo nessa mesma linha que a Andressa pergunta, a gente encontra pessoas muito diferentes para se relacionar, porque no nosso sistema familiar, algumas características dessa pessoa diferente existia. Então vamos dizer que a minha família é uma família muito certinha, né, muito caretona, e aí eu encontro um maluco, tal, né, que é meio desonesto, enfim, fuma e bebe e tal, viciado, e parece que nós somos muito diferentes. Mas se eu olhar para trás, né, meu avô, meu bisavô, as relações, não muito longe, eu vou encontrar pessoas muito parecidas com esse parceiro, com essa parceira que eu encontrei, e que foram, às vezes, até escorraçadas, onde a família falou, esse cara não pertence, esse cara não presta, ele não é da nossa família. E aí o que o sistema fala? Ele é sim, e aí nós vamos mostrar que ele é, e aí um descendente acaba atraindo alguém com uma característica parecida, para que o sistema aprenda a amar também essas características diferentes, distorcidas. Então não tem correio que entrega a carta errada, não. Né? Tá tudo certo. Você leu mais alguma coisa, Lu? Vamos continuar um pouquinho naquela... A gente tinha feito lá um script. Vamos continuar, assim, tem algumas coisas surgindo aí, né, sobre o desgaste de uma relação, né, onde o outro parece que suga muito de mim, né, um certo vampirismo, né, um começar muito animado e depois perder logo o ânimo, né, de seguir adiante, ou a própria pessoa, ou o parceiro. E aí eu acho que falar disso, então... Animadinho, né, e de repente esfria, né, não tem mais tesão.
Então, e aí eu acho que cabe da gente trazer muito, né, o que que eu tô vendo no outro, né? É uma coisa muito importante da gente entender esse lugar. E na constelação, especificamente, a gente movimenta essa energia, né, de se abrir realmente para o outro. Quando a gente olha nos olhos da pessoa com quem a gente compartilha, e mesmo que seja no silêncio interno, não seja dito para o outro, porque às vezes não vai rolar um entendimento, mas assim, o quanto eu estou vendo a pessoa que está na minha frente na sua totalidade, ou eu vejo só o pedacinho que eu gosto. E aí, como esse pedacinho que eu gosto, ele não é o todo da pessoa, pode ser que à medida em que eu vou começando a ver os outros detalhes, que são as partes mais imperfeitinhas, os lados que eu não curtia muito, que é bem aquele padrão que eu fiquei evitando e tá ali, naquele que se apresentou aparentemente muito alinhado com o meu momento de vida, com aquilo que eu quero de uma relação afetiva, só que aí vem junto, né, um pacote extra, que eu não tinha reparado que tinha uma mochila junto dessa pessoa, né? E aí é justamente muitas das vezes que isso que vai murchando, né? Perde esse encantamento do início, porque é a fase da paixão, é a fase do tudo faz parte, tá tudo lindo, em qualquer momento, em qualquer posição, a qualquer tempo, né? A gente tá Cego. coração, né? Não que é parte dos hormônios, inclusive, que circulam dentro de nós, né? Quando esse encantamento rola. Mas olhar o outro de verdade, aí é onde a gente traz, né? Tem muita projeção que a gente coloca na frente do outro, a gente pinta realmente, né, um modelo idealizado, e quando a gente se depara com o eu real que está lá na nossa frente, muitas vezes isso vai dar um estranhamento e provoca justamente esse lugar de, puxa, então eu puxo o meu freio de mão, porque eu não sei se eu quero todo esse pacote aí, né? E aí esse olhar que o Alex trouxe, eu acho que também agrega nisso que eu estou comentando, né? Porque o outro é o resultado de uma longa história. Então o outro não chega à página em branco, prontinho para cumprir com as suas expectativas. O outro também traz uma trajetória, é fruto de uma família que tem lá suas questões, passou por outras relações antes de chegar aqui, e quando essa mochila que nós dois trazemos, porque a gente caminha antes de chegar, ninguém chega nulo numa relação, é aí que o desafio se dá. Como que a gente combina esse lugar de olhar o todo e ver que acordos vão surgir a partir daí, onde é difícil e aí eu vou ter que posicionar os meus limites, não é fazer DR o tempo inteiro, mas eu começar a olhar com honestidade para as coisas que me são difíceis e de alguma forma eu trabalhar isso e expressar para o parceiro. E o outro a mesma coisa. Quando o nosso relacionamento começou, foi depois dessa fase do encantamento, quando a gente viu que a coisa estava amadurecendo, a gente teve conversas desse nível, tipo, como é para você a traição, por exemplo? Né? O que pega para você em relação a ciúme? Não é fácil, não é todo casal que vai ter esse jogo aberto, cartas brancas na mesa. Mas o quanto isso pode ser construtivo, porque no fundo, se a gente não olha para isso, são os não ditos, sabe? São as energias veladas que elas ficam atuando. E isso é ruído. Batata que a partir daí algumas coisas vão ser tendenciosamente direcionada, seja por um parceiro ou por outro, porque eu quero evitar, ou o outro traz a sua demanda. Então, o jogo aberto, o diálogo é um dos pontos, com certeza, desafiantes de uma relação, mas é um dos lugares significativos de mudança se a gente está querendo realmente ir para esse lugar, né, de se relacionar mais por inteiro com a outra pessoa. Legal, né? Olhar esse outro que é esse grande desafio, né? E aí eu vou Uhum. emendar essa sua fala na a Sayô, beijo Sayô, saudade aí da região, lá de Teresina. Ela estava perguntando como que se lida com a solidão, né? A solidão no sistema. E aí eu disse que ia emendar na sua fala porque é o seguinte,
às vezes, eu não vou dizer que é isso, mas só estou dando exemplo. Às vezes, por não querer lidar com a diferença que a gente sabe que vai vir através de uma relação afetiva, então a gente se isola, né? Então, não é que a gente goste da solidão, mas na verdade a gente tem algum tipo de marca interna que é um fantasma, porque a gente não sabe o que vai vir, né? O universo ele está aberto aí, pode vir uma relação razoável, boa, ruim, a gente não sabe. Mas às vezes internamente tem tantas dores, tantas marcas, que a gente se fecha e aí acaba afastando a relação. E aí a gente diz, nossa, eu estou sozinho. Mas no fundo tem um lugar nosso que diz, eu quero estar sozinho. A gente precisa tomar esse cuidado, porque tudo que acontece na nossa vida, ele tem um lado interno, uma parte, não todas as nossas partes, né? Mas tem uma parte nossa que quer que aquilo aconteça, por pior que seja, né? Porque nós atraímos de alguma forma essa situação e ao não saber lidar com essa situação, ao negar essa situação, ela vai se repetindo. Essa é o esquema da repetição de padrões. Então, se a solidão se repete muitas vezes na minha vida, é porque tem uma parte dentro de mim que quer isso, que está, enfim, está preso a isso, né? Tem um benefício. Pode nem ser um grande benefício, mas tem. Isso é uma forma de olhar, né? Então eu gosto sempre de trazer, porque às vezes a gente fala em sistema familiar e parece que a gente tem que ficar caçando os problemas que tiveram no passado. E isso não vai resolver nada. A gente pode descobrir, geralmente vai descobrir um monte de rolo, um monte de pessoas solitárias, aquela tia que virou freirinha e que sumiu, aquele tio que era alcoólatra e morreu e ninguém sabe onde ele foi parar. Enfim, a gente vai descobrir pessoas que foram abandonadas. Filho fora do casamento. Filhos fora de casamento, enfim, várias questões de abandonos e solidões no sistema. Mas só saber isso não vai adiantar muita coisa, porque a gente precisa ir aqui dentro de nós, onde que está a nossa dor da solidão? Ou às vezes, não a dor da solidão, mas a dor da relação. Porque é ao contrário, às vezes a gente não consegue se relacionar. Às vezes a gente não consegue ficar um dia morando com alguém dentro da nossa casa, a gente não dá conta, a gente não consegue ouvir alguém mandar, lava essa louça, pronto, você já estoura. Enfim, qualquer exemplo bobo que eu estou dando, mas ele desperta um lugar nosso reativo ao extremo, e aí a gente, ao não querer saber lidar com essa lição, a gente se isola. Então é uma possibilidade para a gente analisar, tá, Sayô? Para, enfim, de repente te ajudar de alguma forma. Se não ajudou, depois você me manda uma mensagem. Sim. Aí que a gente conversa um pouquinho mais. E aí quando a gente tem o nós, né, vamos seguir aqui na ideia, né, de que temos uma relação e a gente está querendo aperfeiçoar a qualidade dessa história. Então, qual é o próximo passo? A gente falou bastante até agora, muito dessa questão do olhar para si, olhar para suas feridas emocionais, entender aquilo que lhe é difícil, aquilo que às vezes precisa ser amadurecido um pouquinho para vir um adulto para essa relação, e não uma menina adolescente projetando no outro um monte de respostas. E aí tem o nós. Então, cada um dos dois está trazendo esse bando de coisa nessa mochila, e aí a gente está lado a lado e a gente topou caminhar junto, né? Então, nessa fase da relação é a hora em que a gente vai se deparar com esse lugar do evoluir, porque a gente já saiu da zona de conforto do eu sozinho, a gente topou ver até onde vai, o que vai rolar aqui nessa troca, nessa parceria, e a gente está começando a caminhar juntos. E aí é onde o casal entra sob uma outra influência, que é o que nós na constelação a gente valoriza muito e a gente estimula as pessoas a entenderem. Esse nós que forma a relação, que é esse lugar comum, ele tem uma missão, ele tem uma força, ele tem uma sabedoria, ele está nos guiando para alguma coisa que a gente realmente não tem controle e não sabe exatamente onde é. É como se a essência desse encontro, dessa relação, tivesse um ensinamento para lapidar através dessas duas pessoas que se encontram. E quando a gente começa a sintonizar com o porquê
a alma dessa relação é onde a gente vai deixar mais espaço para o aprendizado rolar. Porque aí não é não são as minhas preferências ou as preferências do outro, ou a gente ficar nessa corda de força, né, nesse jogo de polarização. Nós estamos a serviço, nós estamos fluindo junto com o relacionamento, e o relacionamento ele tem uma sabedoria que nós podemos receber juntos. E isso é muito, muito transformador, porque daí a gente sai muito desses planos quadradinhos que a gente vê, né? Todo roteiro de casal é ficar juntos por um período, depois ir morar juntos, depois estabelecer vínculo formal, casar na igreja, casar no civil, ter filhos, né? Parece que é quase um protocolo, como se você cumprindo todos esses passos, você fosse chegar nesse lugar de uma relação bem-sucedida. E é exatamente isso que muitas vezes decepciona, e é o que a gente recebe muito de pessoas. Puxa, mas parecia que estava indo tudo tão bem, porque o checklist era tão bem ajustado, né? O meu com o da pessoa, e de repente a coisa começou a criar uma decepção, a gente foi se perdendo, entrou uma terceira pessoa, ou quando os filhos vieram, a gente deixou de ser um casal, e muitas transformações foram acontecendo. Então, a alma da relação, ela também vai nos ensinar a lidar com uma questão que é: relação é viva e relação se transforma. Relação nunca vai ser igual ao que foi o início. Relação vai ter os seus momentos de vale lá embaixo, vai ter os seus momentos de subir montanha, vai ter os seus momentos mais áridos, vai ser os seus dias de sol lindo, suas noites enluaradas, mas também vai ter tempo nublado, dia chuvoso, porque a relação em si, ela é essa coisa viva, né? E isso é o bonito, da gente poder passar por todos esses cenários, entendendo a motivação pura que faz eu estar ao lado dessa pessoa. E o quanto juntos a gente está adquirindo sabedoria, né? A gente está crescendo por ter passado por tudo isso. Ah, claro, tem coisas que são mais gostosas, a gente queria, né? Nós fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Claro que dá saudades daqueles 33 dias que a gente ficou experimentando muito um ao outro, né? Nessa coisa do caminhar juntos. Para nós foi um marco, eu acho que até de alguma forma o Sim Pro Amor nasceu lá atrás, mas são fases. A gente está 90 dias num apartamento e também estamos aprendendo outras coisas, né? Então, cada relação vai ter isso. E quando a gente respeita a medida do ciclo e a sabedoria de cada momento da relação, aí a gente está realmente entendendo por que a gente está caminhando juntos, né? Qual é o sentido dessa história? E aí, de novo, né, Lu, você falou o script da boa relação, né? Então, paixão, namorinho, né, a primeira transa, e etc. Vamos começar a querer ficar junto, aí vamos ficar juntos, depois a relação se estabelece, a gente marca, assim, uma forma de casar, não necessariamente igreja ou cartório, mas muitas vezes passa por isso, e aí a coisa ficou séria, e aí ficou sério, então agora vamos construir o patrimônio, família, o protocolo, filhos. Aí se ainda aguentar isso, daí então vamos agora, os filhos têm que crescer, têm que pagar a faculdade, e aí vai, né? E no final, é louco, né? Porque falar isso é um saco, mas a gente vai atrás desse script. E isso é colocar para o mundo de fora. A gente está se relacionando com uma imagem que a gente quer mostrar para os outros. A gente não percebe que tudo isso que a gente está fazendo é para agradar aos olhos da sociedade, aos olhos dos nossos pais, né, aos olhos daqueles parentes que falam, mas vocês não vão casar? Ou, nossa, não vai ter filho? Nossa, por que vocês separaram, mas era a pessoa ideal para você? Então a gente, né, coloca um monte de coisas externas, quando no fundo relacionar é em primeiro lugar dentro de nós, né, os nossos aprendizados internos, as nossas facilidades e dificuldades de lidar com a diferença do outro, para que em algum momento, por isso estamos falando de relação como caminho espiritual, em algum momento a gente começa a ver isso que a Lu chamou de alma da relação.
né? Em algum momento, quando a gente está mais calmo com essas expectativas irreais, né, de relação, a gente começa a perceber que tem uma coisa diferente, né, que tem um poder superior realmente guiando a nós. E aí tem uma pergunta de alguém aí que disse, hoje eu já não acredito mais em relações amorosas no sentido profundo, algo assim. Vínculos. Vínculos, né? Existe, mas é muito raro, porque a maior parte de nós ainda estamos presos nesses modelos externos, né? Que tem que fazer isso, assado, então tem que ser sexo masculino com feminino, então tem que ter filho, então que isso e aquilo, e a gente está perdendo essa grande alquimia, porque é uma alquimia que transforma nossas dores emocionais em amor, que é a relação afetiva. E aí, nesse lugar, quando a gente consegue estabelecer, o que não é fácil, porque a alquimia continua, então mais desafios, mais outras coisas legais vêm, outras coisas difíceis vêm, a gente começa a perceber essa alma que a Lu falou. E aí, o pior de tudo isso, gente, ou o melhor de tudo isso, a alma vai nos conduzir, né? A gente não tem mais poder sobre isso. Aí a gente, como casal, também precisa se entregar. Então, vamos supor que o Alex e a Lu queiram filhos, e aí a alma da relação, o destino da relação diz, não, vocês não vieram aqui para ter filhos, vocês vieram aqui para outra coisa. E não adianta a gente insistir, porque não vai funcionar. E aí, quanto mais a gente insistir, mais sofrimento vai trazer, e a nossa relação começa a perder o brilho, né? Então, o que a alma está dizendo? Por exemplo, nesse momento, a alma está dizendo, Alex e Lu, façam essa live, né, façam esse trabalho, levem os 5 para o amor com mais empenho, né? E aí, enquanto a gente não levava, parecia que estava faltando alguma coisa. Agora que a gente está fazendo isso, o que acontece, Lu? Você pode, né, confirmar ou desconfirmar, mas eu acredito que a gente está muito mais unido, que a gente está brilhando mais, que a gente está sentindo mais prazer da nossa relação, porque tem uma coisa fluindo que tem a ver comigo, tem a ver com a Lu, e tem a ver também com os outros, né? Porque a gente faz as coisas na vida também ofertando para o universo, né? Então eu vejo isso, né? Que a alma da relação vai nos conduzir, e às vezes muitos dos nossos planos mentais, eles vão tendo que ficar meio acomodados para que a gente siga o fluxo que é para seguir, e não aquilo que a nossa alma, aquilo que a nossa mente deseja, né, Lu? E isso favorece que a gente entenda também os desafios quando eles surgem, né? Porque muitas vezes a gente vê nas histórias de casais provações mesmo, né? Que são lugares bastante desafiadores que o casal vivencia, e aí muitas vezes vem essa falta de fôlego, né? Assim, caramba, mas foi para isso que essa história começou, né? Como que, né? Que fim difícil, né? Parecia que começou tão gostoso, tão leve, tinha uma sinergia tão gostosa, e de repente os desafios foram vindo, ou um filho que nasce e morre, né? Assim, tipo, existem tragédias reais acontecendo, né? São frustrações significativas dentro da família. E quando a gente entende essa ideia de que a relação ela tem uma sabedoria maior que guia o casal, a gente ameniza as aflições do nosso coração, especialmente para situações muito desafiantes que uma relação propõe. Porque às vezes o objetivo ou o ensinamento não é na rota A, que vocês a princípio imaginaram, mas é na rota E. Tipo, lá na frente vai surgir um movimento, um tipo de experiência que aí parece que todo o percurso anterior ele faz sentido, né? Como se a gente enfim chegasse num lugar que a gente olha para a trajetória e fala, uau, foi difícil, mas era exatamente isso que a gente precisava viver, e eu não mudaria nem uma vírgula de tudo que a gente viveu, mesmo que tenha sido uma história extremamente difícil e que a gente tenha passado por perdas, por, sabe assim, falências, por traições, por uma coisa muito árdua. Exatamente, por doença, né, por muitas coisas difíceis. Isso dá essa sensação de
não tem plano errado, não tem algo que saiu fora do nosso curso, ou um é culpado ou o outro é culpado. Existe uma sabedoria que está fazendo com que vocês sejam alinhados para viver um processo, e quando chegar o momento que ambos estiverem aptos para receber esse entendimento, vai dar essa sensação, né, de olhar um pouco para trás e falar, uau, assim, a gente realmente tinha que passar por tudo isso juntos. E isso nos torna uma pessoa mais inteira, mais real, mais, sabe, capaz, inclusive, de poder deixar um legado diferente para o filho, para primos, para sobrinhos, para clientes, né? Porque a experiência vivida, ela é uma sabedoria que ela se multiplica muito além do que um casal. Né? Todo mundo aprende junto, o sistema como um todo vai aprender tanto nas alegrias que um casal pode viver, seja um casal que frutifica com uma linda família e com prosperidade, mas também toda a família e as pessoas que são envolvidas num contexto maior, amigos, trabalho, todo mundo está aprendendo através da experiência de um casal. Então a gente tem um alcance extremamente mais amplo do que muitas vezes a gente se dá conta, né? Tanto nos nossos erros quanto nos nossos acertos enquanto casal. Então, isso que o Alex traz, eu vejo que é muito precioso, porque a gente dá conta disso significa que a gente está entendendo internamente o que esse ensinamento traz para a minha vida. E como casal, né? Então, é além do que a sociedade vai dizer que é bom ou ruim, ou que, puxa, foi leve ou foi pesado a história desse casal. Não, foi o que foi. E foi pelo tempo que foi, porque também não tem essa coisa do só vai ser legal se for eterno, se a gente chegar nas bodas de ouro. Não, às vezes tem relação que durou 2 semanas e ela traz um ensinamento maravilhoso e ela tem a sua preciosidade. Ou relações mais mornas, né, que são essas coisas que a gente estava falando antes, né, um pouquinho mais médio, fluxo e tal, e tudo bem também tem o seu valor, também tem a sua pertinência. Às vezes um casal se encontra nesse lugar de uma relação segura, não quer o lugar montanha-russa, e tá tudo bem, mas a gente precisa entender o que nos preenche, o que faz sentido para mim, né? Então eu sempre gosto de chamar isso, assim, qual é a tua motivação na tua relação hoje? Esteja você casado, namorando, ou em busca de alguém, né? O que está te movendo de verdade? Uma resposta que ela possa vir com sinceridade. Porque se eu estou buscando o preenchimento dos meus buracos, eu estou trazendo carência, em primeiro lugar, para dentro de um relacionamento. Se eu estou buscando uma segurança no outro que eu não estou dando conta de me bancar e de me sustentar, então eu estou projetando no sucesso que eu vejo no parceiro ou na parceira um bom lugar para eu chegar, eu estou também trazendo uma transferência de algo que, por mim, eu ainda não consegui. São 2 inteiros que conseguem caminhar juntos bem na vida. Claro que nem sempre a gente está 100% inteiro. Às vezes a gente machuca, a gente precisa de ajuda, o outro também tem as suas fragilidades, e é nessa, pelo menos no olhar, né, que a gente possa sentir que a gente está chegando de uma forma mais real, de uma forma mais inteira, né, onde primeiro, dentro de nós, fique melhor essa amistosidade entre feminino e masculino, entre o que eu sinto e aquilo que eu penso, né? Os 2 lugares onde esse yin e yang, né, que vai acontecer na alquimia da relação, ele começa a ser, primeiro por mim, cuidado, nutrido, para eu chegar um pouquinho mais dando conta de algumas coisas da relação e não jogando para o outro a responsabilidade por me dar as respostas que eu ainda, né, estou muito longe de me perguntar para valer com sinceridade. E eu acho que o que mais impede a gente de entrar nesse lugar que você falou, nesse papel mais consciente, lúcido, né, dentro da relação, são os nossos apegos. Então, o apego, ele é aquilo que a gente nega, né? Então, eu preciso prender algo porque eu nego aquilo, né? Por exemplo, eu tenho que prender uma relação porque eu nego a solidão, ou eu tenho que prender alguém
que me dá uma segurança financeira, porque eu nego o medo da pobreza, o medo da escassez, ou eu tenho que prender a família, porque eu nego os abandonos, né, as situações de famílias fragmentadas. E todas essas negações, aí estão os aprendizados profundos de alma. Por quê? Porque, no fundo, quando a gente chegar lá no finzinho da nossa vida, espero que a gente tenha um tempinho para refletir, o que realmente vai valer a pena? Será que vai valer a pena eu pensar, nossa, eu tive uma relação muito legal, ou será que vai valer a pena eu pensar de todas as experiências que eu tive? Vamos supor, eu tive uma relação legal durante 4 anos, eu vivi 80. Então quer dizer que 4 anos da minha vida foram importantes e 76 não? Né? Então acho que é importante a gente olhar um pouquinho para isso. Todas as coisas vão acabar, né? As parcerias, de alguma forma, elas acabam, né? As relações, por mais longas que elas sejam, uma hora elas acabam. O corpo acaba, a saúde acaba, né? O dinheiro acaba. O que fica? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de coisas essenciais, a gente está falando de coisas que movem, né? De energias mesmo, e não de coisas que são importantes, claro, mas que, né, acaba a vida, acaba tudo. Né? Então, eu acho que a gente deveria olhar para esses aprendizados dessa forma. Né? Infelizmente, ainda a gente tem muito apego, e esse apego está sempre relacionado com dores mal resolvidas. Eu não sei lidar com a carência, eu não sei lidar com a falta de dinheiro, eu não sei lidar com a doença, não sei lidar com a traição, não sei lidar com a solidão, não sei lidar com abusos de vários tipos, e aí eu começo a me defender, quando a vida está dizendo, aprenda a lidar com isso com o coração, aprenda o que há por detrás dessas situações, né? Se abra para sentir, claro, você não vai entrar num lugar de sadismo ou masoquismo para ficar apanhando, mas aprenda principalmente o sentir, como que é sentir essas sensações em você sem negar. E eu garanto para você que você vai dar um salto de qualidade emocional, de inteligência emocional, e isso vai reverter também num salto de qualidade nas suas relações, não só afetivas, né, mas também relações com seres humanos. Porque quando a gente aprende a lidar com as dores dos seres humanos, que nós somos, a gente aprende a lidar com seres humanos, com as relações múltiplas que nós vamos ter na vida. E aí não precisa mais defender. Eu acho que isso quer dizer espiritualidade. Super, perfeito. Alex, a gente tem quase pouco mais de 5 minutos e aí acho que para a gente ir fazendo, então, é uma delícia, a gente podia continuar aqui mais um tempo, mas para a gente ir fazendo aí um fechamento, né? Sei que tem muitas perguntas, eu fiquei aqui buscando um pouquinho, tem muitas coisas que eu queria comentar, e são ricas as interações que estão rolando, mas a gente vai fazer outras em breve, né? Como a gente falou, Sim pro Amor, que é esse nosso projeto, ele está reacendendo, a gente está com um fôlego bem legal para poder trocar mais sobre tanto esse ponto quanto outras questões que de repente já surgiram aqui. E fazer o meu fechamento, tá? Aí depois você faz aí o seu arremate final. Mas eu acho que a essência principal do tema de hoje, né, que a gente entender a relação nesta maneira, né, madura e evolutiva, é a gente se dar a permissão de experimentar sair da zona de conforto, aprendendo junto com o outro, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito, por exemplo, do trabalho em parceria. Né? Então eu vejo o quanto, quando eu me abro para fazer um projeto junto com alguém, o quanto é rico todo o processo, né? Desde o início da concepção, da gente ter ritmos e ideias diferentes, depois pôr em prática, ver quem vai mais rápido, quem está mais ambicioso, quem é mais lento, quem é mais caprichoso. Então, transferindo isso da parceria profissional para dentro do relacionamento, as diferenças elas podem ser lugares interessantes de aprendizagem. Claro que tem coisas que são mais difíceis porque a gente está compartilhando o íntimo, né? A gente está falando de
entrar em contato com a alma do outro, a gente está falando em ir para esse lugar que é o mais sensível dentro de nós. Então, mistura muito mais coisa, mas eu vejo, até alguém comentou aí, né? Puxa, eu não sei se toda relação lapida. Reflete um pouquinho, né? Na minha percepção, mesmo que tenha sido difícil, todo o movimento que eu fiz de dois, não? Acabou? 30 segundos, 20. Ah, então fala tchau você, depois eu continuo, desculpa. Então, gente, o meu perfil e da Lu, vocês já estão vendo aí, mas entra no Sim para o Amor, que é um novo perfil que eu e ela vamos tocando sobre assuntos de relacionamento. Se inscreva lá, já tem um post só, a partir da semana que vem a gente vai colocar coisas diárias,